Começou. Eu vi os papos lá no grupo, eu não comentei, mas eu vi aqueles posts lá sobre os princesos, e eu achei muito interessante, inclusive, assim, os posts virem para o grupo na prévia desse texto, porque nesse texto é onde ele discute muito sobre ânima, né? Tipo assim, ele está no aspecto do feminino, mas acaba que tem esse lado desse texto também. E calhou, né? Calhou de ser bem na mesma época que a gente estava lendo esse texto que ele vai falar de ânimo. Eu não cheguei a ver os outros posts, né, do perfil lá. Eu só vi uns dois que tinham aquela montagem meio de IA, com um cara meio fortão, barbudo, de vestido. Achei muito curioso, assim. Eu fiquei pensando no prompt que gerou uma imagem daquilo. Tipo assim, como que a pessoa escreveu para a inteligência artificial criar aquela imagem, sabe? Tipo, que tipo de comando foi. Mas achei bem peculiar. E o mais doido, né? A gente. Acho que a Erika até comentou isso, a gente constatar como algumas discussões que a gente faz aqui, de fato, são muito atuais ainda. Mas assim, a minha impressão daqueles posts foi meio que o pessoal surfa muito nos memes, e o pior, funciona você construir, né? Não apenas uma estratégia de comunicação, como delimitação de nicho, né? Você se direcionar para um certo público a partir desse jeito de se comunicar, porque de fato isso fala com muita gente, isso conversa com muita gente. Mas eu gostei da leitura não sei se foi Karine que fez, que comentou que parecia muito uma representação de homens identificados com a ânima, né? Quando a gente vai ler a descrição no texto que ele faz, dá para identificar bem isso mesmo, assim, no post lá. Mas, enfim, vamos ao texto, então. O que vocês acharam desse texto na sequência que a gente vem fazendo? Quais foram as impressões de vocês? Eu tenho que admitir, eu vou abrir a roda de impressões. Eu tenho que admitir que esse texto, na sequência, assim, primeiro que eu acho esse texto muito denso, né? Ele é mais longo, mas ele também é muito denso. Assim, cada parágrafo que eu vou lendo parece que tem mil coisas. E ao mesmo tempo tem uma coisa um pouco diferente que eu acho dos outros, que é aqui ele está falando muito de umas explicações psicológicas mais diretas, assim, né? Como se nos outros ele estivesse fazendo um comentário mais cultural e aqui ele tivesse mesmo que dando uma aula de psicologia, né? Um pouco menos cultural, menos concreto e prático, um pouco mais de explicações gerais, assim, apesar de ele dar muitos exemplos. Mas digam aí o que vocês acharam. Pode ficar à vontade de falar. Eu fiquei. Eu achei interessante por dois motivos. Primeiro, porque esse texto acho que está no eu e no inconsciente, e no Centelha a gente já leu o livro inteiro, então faz muito sentido ele ser um texto muito denso pela sequência que é montada no eu e o inconsciente. E nessa sequência que o Boechat organizou, parece que ele fica um pouco deslocado no sentido de estava em comentários e agora ele mete uma porrada de coisa de epistemologia, de pensamento. Mas, assim, é um texto muito bom. Eu acho um texto muito interessante para pensar muitas questões e parecia que eu nunca tinha lido ele. E olha que não faz tanto tempo que eu li um Centelha. Eu acho que o fato da organização mudar também vai mudando o tom com o qual você vai se relacionando com a leitura. É uma boa e velha história sem fim, né? Davi,
Eu tive a impressão de que assim, primeiro que é um texto complexo e acho que entra muito em acordo com isso que a Liviane falou, né? Porque ele é uma progressão do eu inconsciente. E aí o eu inconsciente é um livro que às vezes é divulgado como um livro de introdução, que eu acho um erro, aliás, porque eu não acho ele muito introdutório, não acho que ele se equivale à psicologia do inconsciente, não, que é realmente um livro introdutório. Às vezes as pessoas vendem o eu inconsciente como um livro de introdução, só que eu acho ele muito complexo para ser uma introdução. E aí ele dá esse prosseguimento, até que o início do texto talvez inicie até de uma forma estranha para quem não fez a leitura do eu inconsciente, que é ele falando do espírito dos pais, né? Ele joga assim a ideia de espírito logo no primeiro parágrafo, mas é porque é uma continuidade de uma discussão anterior que ele está tendo no eu inconsciente, né? Mas eu achei que foi uma boa escolha, apesar de que eu senti que foi uma espécie de quebra também. Porque a gente está falando de textos sociais, né, anteriores, né, e vem esse texto mais psicológico, vamos dizer assim, né, e conceitual, e ele meio que faz uma espécie de, fiquei sem impressão, né, de quebra entre a progressão que estava. Mas, fora isso, eu acho um texto excelente, e, assim, sempre bom lembrar dessa relação com a persona, né, que é uma chave conceitual para a ideia de imagem da alma que as pessoas esquecem. E eu acho que isso cabe muita discussão aqui do grupo, levando em conta o que é que significa a persona da mulher, né? O lugar da feminilidade, onde a mulher é colocada, e o que é que isso constela no inconsciente, né? E os avanços também no campo do trabalho, principalmente, né? Que o Jung e a Emma Jung vão destacar como fatores que trouxeram mudanças significativas no psiquismo das mulheres, né? Acho que é algo a ser atentado, essa questão da persona. E aí entra naquela discussão que eu acho que é um tiro no próprio pé, que alguns jungianos fazem, que é dizer que ânima e ânimos não tem nada a ver com gênero. Se gênero é... até o Heráclito Pinheiro, o pessoal da escola do Heráclito Pinheiro gosta muito de falar que não tem nada a ver com... Eu acho um erro, assim, grotesco quando você joga fora a persona e um fator substancial da persona tá ligado aos papéis de gênero, né? Então, mesmo que não seja aquela leitura meio apressada, superficial, de dizer que é homem e mulher, relação masculino e feminino, eu acho que o buraco é muito mais embaixo, que a gente pensar de que forma a imagem da alma compensa aspectos da persona que estão ligados aos papéis de gênero, né? Eu vejo de vez em quando alguém soltar aí no Instagram da vida sobre, não tem nada a ver com. E eu fico tipo assim, que leitura a pessoa está fazendo de gênero para dizer que não tem nada a ver? Lidando com a conexão com o conceito de persona. Porque os movimentos na persona é o que vão constelar certos movimentos na ânima e no ânimos, né? Essa imagem vai tomar certos contornos a partir de um aspecto de complementariedade com a persona, né? Mas, assim, eu acho que tem muito pano para manga nessa discussão aí. Tanto no sentido essa discussão sobre esse aspecto feminino, né? O feminino é primitivo no homem e a relação da mulher ligada à persona com a questão do feminino. Porque acho que se a gente trabalhar a questão da persona, fica muito mais interessante do que entrar num essencialismo, né, de gênero, de que as mulheres atuam assim, de fato, e pior que tem uns aspectos biológicos, fisiológicos, que são importantíssimos de serem considerados, mas às vezes a pessoa esquece o equilíbrio entre. O que me faz também implicar com as leituras que dizem que ânima e ânimos não são arquétipos contrassexuais, porque eu tendo a achar que são. Não no sentido de sexo igual a gênero, mas no sentido dos aspectos fisiológicos que estão em jogo também. Tanto é que isso vai ocasionar uma constelação específica da imagem da alma, né? Eu acho que, para mim, é uma junção dos fatores da persona e dos fatores ditos sexuais, que são biológicos, que vão condicionar a imagem da alma. Mas eu vejo muito pessoal jogando, todos os lados estão jogando o bebê com a água do banho, né? Todos os lados eu vejo esse problema acontecendo. E, assim, se não for isso, acaba o pessoal fazendo tentativas de respostas muito rápidas. Eu vejo, por exemplo, os pós-junguianos dizendo que existe ânima e ânimos em todo mundo,
e parece que se resolveu a situação, mas é uma falsa resolução da situação, né? Essa é uma discussão que também me pega, né, quando eu vejo nas redes sociais que, inclusive, esse texto ajuda muito a me embasar quando eu vejo essas discussões, que é a impressão que eu tenho de que nessas discussões a persona é absolutamente desconsiderada. Tipo assim, o termo, o conceito e para que ele serve, né? Para que serve falar de persona? Parece totalmente desconsiderado quando a gente vai falar dessa questão de gênero e ânima e ânimos. Isso é um ponto que sempre me pega muito, porque esse texto, inclusive, obviamente, depois de muito tempo de estudo e alguma elaboração, ele se torna um pouco mais fluido, e eu acho ele até, vai ser um pouco contraditório, mas eu me explico. Ele é didático na sequência que ele escolhe apresentar as coisas. Ele começa falando sobre as imagens parentais, vai falar da diferenciação disso para uma diferenciação de fato de mais maturidade psicológica, que é para essa imagem de alma, que ele vai chamar primeiro de ânimo, que vai falar, né, da psicologia masculina primeiro, mas vai mostrar essa relação, e antes de começar a adentrar em ânimo, ele fala muito de persona. Ele discute muito de persona, e ele discute porque precisa, né, acompanhando a discussão, você vê que precisa entender primeiro o que é que ele está falando sobre persona e essa adaptação ao externo, para falar de interno, de inconsciente e de imagem de alma. Então, é sempre meio esquisito para mim, porque eu não consigo, né, fazer essa dissociação para falar dessas coisas sem falar de persona também, porque é um par, né? E uma outra coisa que eu acho importante também é talvez falar muito mais da minha filiação teórica mais próxima de Davi, que é também essa compreensão de que a imagem de alma vai ter que ter um certo sinal de oposição, vai pelo pensamento geral da teoria mesmo, assim, que existam oposições para que exista uma dinâmica energética, mas essa ideia de que ânima e ânimos não teriam, né, esse aspecto contrasexual nesse sentido, que talvez seja muito mais sobre indicar esse caráter contra-sexual, muito mais pelo contra, né, pela coisa de indicar uma certa polaridade oposta, para que a gente consiga entender depois esse funcionamento de polaridades, né. Eric. Oi, gente, bom dia. Os comentários de vocês, assim, já dão um tratamento, algumas coisas que eu ia falar. Então, eu vou direto para uma questão que eu acho que fica um pouco esquecida nos debates, né? E que o próprio título desse texto, desse livro, coloca, né? Ele foi traduzido como Eu e o Inconsciente, mas o título em alemão é A Dialética entre o Eu e o Inconsciente. Né? E isso é um aspecto fundamental do pensamento do Jung, que é esse da dialética, essa ideia posicional, e inclusive ele vai falar em vários momentos, quando ele vai aconselhar a gente no que diz respeito à clínica, a não tomar posições apressadas, porque muitas vezes aquilo que a gente está vendo é a compensação de um outro movimento, de uma unilateralidade. E eu estou falando isso mirando muito no que Davi falava, sobre, às vezes, a galera se apressar em fazer algumas afirmativas sobre ânimos e ânima não serem, não tem nada a ver com o gênero, com esse medo de confundirem, né, o arcabouço, né, epistemológico do Jung com o arcabouço moderno, que é diferente, obviamente, né? O Jung tem uma filiação kantiana muito bem definida, e a galera das modernas teorias de gênero estão no pós-estruturalismo, é outra viagem, assim, né? E aí a galera fica com medo disso, assim. Mas se a gente parar para pensar, ânimos e ânima também dizem respeito à nossa própria capacidade de aprender a diferença, capacidade arquetípica de aprender a diferença, né? Eu lembro muito das aulas de psicanálise na faculdade, especialmente da Cassiana, né? Que ela tem uma vibe meio lacaniana, e ela falando sobre sexuação. Sexuação como
um procedimento psicológico de apreensão da diferença, né? Não é exatamente só o masculino e o feminino, mas apreender as diferenças, né? Então, Animus e Animus também tem esse aspecto, e negar essa dimensão do contrasexual é negar as próprias formulações do Jung, porque ele vai colocar isso em alguns lugares. Ele vai apontar o aspecto contrasexual, pelo menos na tradução aparece com isso, né? Com essa ideia de contrasexual mesmo. Eu vou até procurar aqui já. Então, nesse sentido, comentando, né, sobre a problemática do campo, né, eu vejo que tem esse medo, mas às vezes é uma tentativa meio ingênua, assim, de se proteger, em vez de cair para o debate e falar, ó, a gente está falando de outro ponto de vista, de outro arcabouço e tudo mais, e tentar dialogar, né? E esquecer a persona é um erro, né? Sobre a questão da colocação do texto, eu concordo com vocês que tem uma quebra, mas eu achei interessante essa quebra na medida em que a gente passou um tempo debatendo as questões culturais e depois a gente é jogado direto para uma apreciação psicológica, e a gente é forçado a tentar colar as coisas, assim, a tentar encaixar esses entendimentos, né? E aí, o que é que eu estou lendo agora que me permite fazer uma leitura daquilo que eu estava anteriormente apreciando, né? Eu acho que tem esse valor. E, se eu bem me lembro, eu li o prefácio algumas vezes, ele tentou fazer uma espécie de desenvolvimento cronológico, né? Então, esse texto está nesse lugar porque ele está cronologicamente após os outros dois, né? Se eu bem me lembro, aqui não vai ter. Mas, enfim, tem esse aspecto também da montagem, né? Mas eu acho que teve essa vantagem, né? De conjugar essas coisas. Uma coisa de descrições mais pragmáticas, descrições empíricas, e aí a gente chega para uma fenomenologia psicológica e tenta encaixar essas coisas. Pelo menos para mim, teve esse efeito, né? Só uma consideração preciosista sobre o prefácio. O prefácio do Boechat, ele não é original do volume. Essa compilação, ela existe anteriormente em inglês, e o prefácio é muito simples, que é aquele texto anterior dos editores, né? O prefácio do Boechat é uma pérola da edição brasileira, porque na edição original em inglês, que tem exatamente a mesma seleção de textos, é só a seleção de textos e um comentário muito rápido dizendo, para entender melhor sobre isso aqui, leia o livro tal da Mary Matum, aquela do curso sobre sonhos. Mas é um ponto que eu queria ressaltar, porque eu acho que o prefácio do Boechat realmente assim, é um negocinho que a gente deu sorte de ter na nossa edição. Pose. Só um instante. Eu queria só trazer um parágrafo específico para poder ressaltar a importância, né, assim, de considerar a persona e a psicodinâmica do eu com a persona, que, né, assim, eu também acredito que muitos junguianos inconscientemente ignoram, mas desmerecem mesmo, desvalorizam mesmo, porque o trabalho, né, que é o realmente válido, realmente importante, é o de confrontação com o inconsciente, como sendo o inconsciente que se apresenta só de dentro, não o inconsciente que está projetado fora. Eu realmente vejo isso, assim, muitos junguianos parecem que tem essa espécie de predileção pela adaptação interna apenas, e não a adaptação externa, né? Mas quando a gente vê que a persona, ela é o correlato adaptativo da cisígia, tipo assim, ele tem esse grau de função, tipo assim, é pele, é como a gente vai entrar em contato com esse mundo externo, e o trecho, né, que eu quero trazer, eu acho que ele retrata bem a importância de a gente saber lidar com essa pele, né, ou com essa máscara. É o parágrafo 308, né? O indivíduo tende a identificar-se com a máscara impelido pelo mundo, mas também por influências que atuam de dentro. O alto ergue-se do profundo, diz Lao Tse. É do íntimo que se impõe o lado contrário.
tal como se o inconsciente oprimisse o eu com o mesmo poder que a persona exerce sobre ele. A falta de resistência exterior contra a sedução da persona corresponde a uma fraqueza interior relativa às influências do inconsciente. O papel desempenhado fora é atuante e forte, ao passo que dentro vai se desenvolvendo uma fraqueza efeminada contra todas as influências do inconsciente. Estados de espírito momentâneos, caprichos, angústias, e uma sexualidade efeminada que culmina na impotência, passam pouco a pouco para o primeiro plano. Isso ele está falando especificamente, acredito, né? Sobre essa dinâmica do ponto de vista masculino. O parágrafo anterior estava falando, né, sobre essa identificação com o papel social para o homem. Mas eu queria ressaltar esse elemento, né? Tipo, é do íntimo que se impõe o lado contrário, tal como se o inconsciente oprimisse o eu com o mesmo poder que a persona exerce sobre ele. Porque quando a gente desconsidera isso, ou a gente, tipo assim, desvaloriza, diminui essa importância, a gente consegue, né, assim, fritar, entender junguianamente tudo, massa, lindo, e não consegue operar na vida prática, na vida cotidiana com os conceitos. Porque operar com os conceitos já vai passar por esse traço, por essa experiência de adaptação, que quem vai ajudar a gente a fazer vai ser as ferramentas da persona. A tipologia, por exemplo, ela é uma ferramenta da persona, né, que fica muito evidente nessa hora, né? Então, tipo assim, eu realmente, e também, assim, pelo meu nicho de trabalho, né, que eu trabalho bastante com demandas envolvendo o mundo do trabalho, burnout e tudo mais, eu desenvolvi esse apreço, realmente, por um estudo mais aprofundado da persona, por conta disso. É bom você ter trazido esse ponto até com a tipologia, Rose, porque em alguns pontos do texto ele meio que faz um pouco, ele não explicitamente, mas ele vai explicando um pouco a adaptação consciente ao mundo externo com uma forma muito extrovertida, né? E fica meio implícito essa compreensão de que é uma forma extrovertida. Mas aí você vai entendendo depois, quando ele explica das pessoas que têm dificuldade para fazer essa adaptação externa, que eu acho que ele está falando um pouco dos introvertidos, né? A dificuldade de desenvolver uma persona. Mas um ponto que eu acho interessante destacar aqui dois, na verdade. Um é essa visão de a gente ter uma ideia de persona como máscara, que é também uma forma apressada de sintetizar o que é essa função, e que às vezes eu fico pensando que diferença faz a gente trocar esse chavão meio rápido aí de máscara, que a gente às vezes usa para explicar persona, com atitude externa. Porque quando a gente fala de atitude, a gente está falando de uma outra coisa que não uma máscara, que parece ser uma coisa estática, que você simplesmente usa e veste, uma ferramenta, uma coisa assim, que tem, de fato, esse aspecto. Mas, quando você muda para uma atitude, aí você vai de novo para a coisa da tipologia, inclusive, que tem uma certa forma de atuar mais ou menos organizada e típica. Então, eu acho que é uma das diferenças que para mim, é importante para a gente entender persona, para depois entender ânimo e ânimos como atitude interna, né? Como atitude. Você conseguir observar de forma em perspectiva, né? Uma forma de abstrair a sua atitude, a forma que você atua externamente e internamente. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto ele traz, inclusive, no parágrafo 310, mais para o final da página, que uma das coisas que a gente precisa, né, entender assim, para acessar essa ideia de uma imagem de alma é se desfazer do preconceito de que tudo que vem de dentro é essencialmente da pessoa. Então, quando ele fala, por exemplo, de como é mais fácil você mostrar para alguém que a pessoa, esse alguém não é idêntico à atitude externa, né? Você não é o seu cargo,
você não é o papel que você atua com os outros. Isso é mais fácil de você fazer a pessoa entender, porque ela consegue observar isso de uma forma mais a partir de si mesma, né? Olhando para si mesma e para a própria vida, ela consegue perceber que eu atuo dessa maneira com fulano, ciclano, beltrano, mas não necessariamente isso sou eu. Apesar de que isso vai depender do grau de identidade com a persona, né? Mas é mais fácil de observar. Enquanto que conseguir observar que você não é idêntico aos processos inconscientes que tomam você, porque quando você os percebe ou quando você os vive, eles já tomaram você. Eles já tomaram, eles já entraram em cena, e isso é muito difícil de desidentificar de um eu. Então, esse o fundamento aí, que é esse preconceito de achar que o que vem de dentro, né, é idêntico, sou eu em minha essência. Principalmente se for uma pessoa introvertida, que vai ter mais acesso, ou que vai ter um contato um pouco mais direto aí, né, do que uma pessoa extrovertida que consegue perceber essa tomada, né, essa invasão, entre aspas, enquanto que o introvertido vai se identificar demais, né, com esse processo. Então, 2 pontos interessantes que eu acho que você falou, que me fizeram, né. Depois você comenta melhor, Rose, a lembrança de Normal People. Eric hoje está sem maquiagem. Sem maquiagem? Ah, sim, entendi. Peguei. Né, de fato, tô de cara limpa. Clean girl. Isso que você estava falando, Sara, no parágrafo 317, ele fala com todas as letras, né? Ele vai falar: em minha opinião, o homem moderno deve diferenciar-se não só da persona, como da ânima, né? E aí depois ele vai desenvolver, né? E é interessante observar isso que você estava falando também quando a gente vai tratar da fenomenologia do ânimos, né? Quando ele vai mencionar isso, ele fala, por exemplo, que muito do que algumas mulheres vão falar são opiniões que vêm do pai, do irmão, né? Então, de fato, embora apareça, né, internamente como algo indiferenciado, né? Se você for fazer a investigação na história de vida da pessoa, você consegue identificar que aquilo não é dela, né? Foi adquirido acriticamente, que é o que ele coloca, né? E aí, isso que Rose falou, acho muito importante, assim, a gente desenvolver também uma postura mais menos projetiva, né, sobre a obra, assim. Às vezes a gente fica meio encantado com essa coisa do mundo inconsciente e tudo mais, o mundo interior é uma coisa meio fantástica, mas e aí? Né? Quem é que vai cuidar da sua vida, né? Se você estiver lá brincando com duendes e sereias e fadas e tudo mais, né? O próprio Jung fala, né, que ele, no processo de confrontação com o inconsciente, ele se lembrava que ele era pai, marido, médico, capitão do exército, né? Você precisa juntar essas coisas, né? E às vezes a galera fica meio numas de sou um ser místico, assim. É bonitinho até. Eu gostei de você ressaltar isso como uma coisa, uma relação projetiva com a teoria, porque às vezes eu tenho muito essa impressão, e aí é uma opinião minha, né, de como algumas afinidades que se estabelecem com a abordagem vêm desse lugar, de como a abordagem consegue dar ali um espaço para umas viagens muito particulares. E assim, às vezes é o caminho mesmo, às vezes é o caminho, o ruim é ficar só nisso, né? Sim, até aproveitar, só para não cortar a outra pessoa, e aí a gente precisa lembrar que a gente só projeta aquilo que nos é inconsciente, né? Nossa inconsciência sobre a obra deixa um monte de lacuna para nossa fantasia preencher lá tudo que a gente quiser sobre a obra, e aí você cria o seu próprio Jung, né? O seu Jung pessoal, é ótimo. Davi. Achei interessante essa discussão que você trouxe sobre persona, sabe? Sobre a atitude externa, que eu fiquei lembrando de uma coisa que eu achei enquanto eu estava estudando meu TCC, que eu estava lendo os textos sobre arte, né? E tem certos momentos em que o Jung define textualmente a psicologia do artista a partir da ideia de persona. Ele vai, tipo assim, não fala explicitamente, mas tá lá no texto.
Tá até num artigo que daqui a 12 anos deve sair. Eu cometi uma revista. Mas é uma ideia interessante, porque para o Jung, a psicologia do artista tem uma dimensão de persona também. Quando ele fala até que o artista ele é impulsionado a uma determinada posição de se posicionar no mundo mesmo. Aí ele até vai falar que, da mesma forma que o clero, o gentleman, o prelado, o soldado, ele fala, os cargos diferentes sociais, o artista também é um cargo, né? Eu acho isso um lembrete interessante, porque às vezes as pessoas romantizam muito o campo da arte, né? E aí ficam, é como se o artista nem estivesse nesse jogo mundano das personas, né? O artista é um ser elevado, existe uma grande romantização nisso. E essa romantização acontece muitas vezes por uma valorização desses aspectos internos, né? E na ideia de que o artista tem um contato privilegiado do mundo interno. E é interessante porque o Jung vai definir a psicologia do artista a partir da ideia de persona. É um lembrete interessante porque mostra como a persona tem um aspecto do íntimo também, né? Porque ele fala de um daimon criativo, né? Em alguns textos do Jung, ligado à questão da criatividade, e ele vai dizer que o artista, acho que são 2 pontos, aliás, que eu achei no meu TCC, a partir dessa leitura desse texto, que ele vai definir a psicologia do artista. Primeiro, um aspecto da persona, de uma atitude interior, de artista, né? De ocupar uma posição social como artista. E o segundo é uma relação particular diferenciada com o complexo criativo, que é como se fosse o fator íntimo que vai empurrar a pessoa a esse lugar, né? Se você for ler biografias de artista, por exemplo, a biografia da Patti Smith, Salgarutos, você vai encontrar lá essa ideia de que o impulso à criação é algo que é imposto de dentro, mas que envolve o posicionamento de fora, que é da ordem da persona, né? Você vai encontrar também isso no Cartas a Theo, do Van Gogh. Você vai encontrar muito isso em relatos de artistas no geral, essa ideia de um impulso íntimo que joga a pessoa nessa relação da persona mesmo. Nossa, Davi, muito bom, muito bem lembrado e muito bom trazer isso agora, porque, assim, se a gente considera mesmo o processo de individuação e como ele tem a ver com essa relação entre persona e imagem da alma, a relação que você estabelece com a imagem da alma precisa ser transposta para a persona. Porque senão não tem uma realização no mundo, não tem uma concretização, uma experienciação, não tem integração. Então, justamente a partir dessa relação é que a gente vai ver como o trabalho com o persona, com o anima animus, tem essa dinâmica mesmo, assim, essa dialética, que assim, tem que ser traduzida para a atitude externa. O seu processo interno. E aí vai muito também da forma como se vê a persona, não apenas de um modo mais distanciado, como você entendendo que estamos fadados a precisar de uma atitude externa, não tem como se relacionar no mundo dos objetos, né, no mundo externo, sem isso. É uma função, tanto quanto a anima animus é uma função. Então, assim, a gente só tem esse ponto de vista e vai precisar admiti-lo. E o ponto da persona também ser sobre uma transformação dessa persona à medida que você se desenvolve na sua individualidade. Não tem como você abrir mão de representar na sua persona algo da sua individualidade sem ter um prejuízo. O processo de individuação, pelo menos, seria sobre isso, né? Seria sobre esse trabalho, não manter uma persona intacta, enquanto você produz todo um trabalho interno ali, mas que não faz nada com isso no mundo, né? Não leva para uma realização, assim. E aí, muito bom esse paralelo, inclusive, porque faz pensar também o aspecto criativo, artístico do processo de individuação mesmo. Esse é um paralelo que me fez pensar nisso. Gustavo comentou, se quiser comentar mais, Gustavo, depois, viu? Sobre a coisa do poeta, como exemplo. Que, inclusive, esses textos dele sobre arte, pelo amor de Deus, sensacionais. Liviane. Enquanto o Davi estava falando, eu peguei uma certa viagem
com essa questão da persona e do desenvolvimento do artista, pensando na Shakira. Porque a Shakira, ela produz desde que ela é adolescente. E se você pegar os primeiros discos dela, o que ela ainda está cantando só em espanhol, ela tem uma música que em português fica Pés Descalços, Sonhos Brancos, né? Bem famosa. Se você for olhar a letra e o clipe, ela está falando basicamente desse desenvolvimento da persona dela enquanto artista, né? Ela fala que as mulheres se casam antes de 30, senão vão ficar para titia. Ela fala sobre uma série de questões bem interessantes ali lá por 97. E à medida que os discos vão caminhando, esse é onde acho que é Onde Está os Corações, o segundo, que é Onde Estão os Ladrões, ela tem uma canção que vai falar dessa relação da persona, que se chama Oitavo Dia, que também se relaciona com a função religiosa, né? Ela fala que no oitavo dia, depois de Deus descansar, começam a surgir. Ela usa o que está em voga na época, né? Site, não é nem site de fofocas, é revistas, vai falar da Real Família Britânica. E se você pega ela agora, né, depois do divórcio com Piquet, aí ela vai falar que as mulheres não choram, as mulheres faturam. Então, eu acho que é uma figura interessante para pensar o desenvolvimento disso que o Davi estava abordando. Sim, sim, e eu pensei, aqui tem um parágrafo que eu queria muito trazer aqui, que é o 310, que ele vai falar sobre o legado cultural, de como persona e a sua correspondente imagem da alma vão ter a ver com isso. E aí a gente vê como os fatores históricos vão também preenchendo essas imagens e como tem algo muito intrínseco da cultura, porque, enfim, nós somos persona. Mas aí eu vou ler o trecho, né? Inclusive, um pouco depois que eu comentei que ele fala do preconceito em que a gente entende que tudo que vem de dentro é uma coisa essencial da pessoa, né? Ele fala assim: o homem forte concordará, talvez, com a acusação de que é indisciplinado na vida particular, alegando ser esse o seu fraco, e com o qual, de certa forma, se faz solidário. Tal tendência revela um legado cultural que não deve ser negligenciado. Como ele mesmo reconhece, sua persona ideal é responsável por sua ânima não menos ideal. Desse modo, seus ideais são abalados. O mundo se torna ambíguo e ele mesmo se torna ambíguo. Começa a duvidar do bem e, o que é pior, começa a duvidar de sua própria boa intenção. Se pensarmos como são poderosos os pressupostos históricos a que se prende nossa ideia particular do que vem a ser uma boa intenção, compreenderemos que, em benefício de nossa concepção atual de mundo, é mais agradável acusar-nos de fraqueza pessoal do que duvidar da força dos ideais. Eu achei uma canetada aqui, viu? E consegui pensar em exemplos. Uma vez eu lembrei imediatamente de uma pessoa que eu atendi, era um homem, que ele tinha muito esse perfil quase estereotípico do cara que era super trabalhador, empreendedor, empresário, nananã, e era extremamente bem adaptado nesta área, super competente, identificadíssimo com a própria competência profissional, era daí que tira toda a autoestima, toda a imagem que ele tinha de si mesmo, e uma imagem bastante positiva, porque ele era rico por causa do trabalho, e era daquelas histórias que a pessoa cresceu sem muita condição, mas foi estudando, e era nerdão, e aí foi para uma área que dava dinheiro, enfim, sustentando a família com isso, mas quando ia para a parte familiar, principalmente o relacionamento, era um desastre. E era um desastre com a desculpa de a esposa é que era paia, que era imatura, que não dava conta de fazer as coisas do jeito que ele gostaria que fosse, que ele não casou para isso, que ele esperava, que no final das contas ele estava esperando que a esposa fizesse todo o trabalho de relacionamento para que ele não tivesse trabalho nenhum. E aí, quando ela não
quando ela tinha também, aí a gente volta no casamento, né, como relacionamento psíquico, quando ela tinha demandas de mais desenvolvimento, de mais diferenciação, ele botava ela num lugar de vilã. Primeiro era porque não estava muito satisfeita com tudo, porque ele dava tudo, como é que ela não estava satisfeita. Segundo, vem a parte do, mas ela é muito mal-humorada, mas ela é meio megera. Botava nessa figura, né, nessa figura de megera, assim, da coisa do mau humor, que sempre é um lugar também, que na minha visão, é esse lugar de, não vai me colocar no colinho e me dar tapinhas nas costas. E aí, ela é a megera. Nunca é sobre o que é que eu estou fazendo para essa mulher ser uma megera comigo. É sempre sobre a mulher ser uma megera. E um trabalho dificílimo para a pessoa entender que o problema era justamente esse, que era muito fechadinho a ideia de, mas é isso, assim, né, no casamento, na área mais afetiva, fora do profissional, eu posso ser isso, porque é sobre isso. Eu estou cumprindo o papel externo e o papel do relacionamento é exatamente esse. Então, são os ideais mesmo, e o quanto isso está absolutamente enviesado pela cultura, e aí volta na discussão do início do grupo, na reunião. Né? Como persona e como papéis de gênero, não tem muito como dissociar, assim, demais, né? Eric. E esse exemplo me fez pensar justamente naquilo que eu estava lembrando, né, sobre esse aspecto dialético dessas funções e tudo mais, porque se a gente olhar de maneira apressada, o trabalho é onde ele vai expressar a função da atitude externa dele. Mas se a gente olhar o quadro geral, percebe-se também que no trabalho é onde ele projeta a ânima dele também. É onde ele vai encontrar a relação mais profunda com a própria identidade dele. É lá que ele tem a autoestima dele, é lá que ele é criativo, é lá que ele consegue expressar a masculinidade dele, né, com essa esposa que é o trabalho. E ele gasta todo o amor dele lá no trabalho e não tem amor para dar para a esposa. Né? Então, é persona e é ânima também, né? Se você for olhar o contexto mais amplo. Sim, e aí entra uma outra camada também, que eu acho que é onde muitos, assim, algumas discussões que falam sobre a gente ter ânimos e não ser contrassexual e tudo mais, eu acho que recai um pouco, que é, talvez antes de falar de ânima, antes de tratar como ânima, fosse interessante ver o quanto dessa persona ainda é muito indiferenciado dos complexos parentais. Porque quando você falou isso do trabalho e dessa relação que ele estabelece, eu fico pensando, inclusive tem um parágrafo que eu demarquei também, que eu acho interessante discutir, que é como tem uma coisa sobre o papel do pai estar nesse lugar de mediação com a relação do externo, do mundo social, e também como modelo de persona. E o quanto identificar esse lugar do trabalho com isso, e essa competência, essa autoestima e tudo mais, ainda fala muito de uma identidade com complexos parentais, uma diferenciação, porque bota a ânima ainda no lugar de mãe, né? A diferenciação de ânima e de materno não aconteceu, porque a esposa ainda está precisando ser mãe. E o quanto isso também fala dessa dificuldade de fazer essa diferenciação de atitude, porque, assim, a partir desses referenciais culturais que eu estava falando, né, tem esse ponto que ele fala, questionar essas coisas é entrar num mundo muito ambíguo, e aí o mundo fica ambíguo, você fica ambíguo, a sua referência fica ambígua, então é mais fácil você manter lá a imagem ideal de persona e de ânima, do que você admitir que talvez precise mudar alguma coisa. É mais fácil você admitir uma fraqueza sua do que duvidar dessas referências, porque a referência é muito forte. E romper com essas referências tem custos, né? Rose. Aproveitando muito o comentário que o colega fez, que, assim, sensacional, faz super sentido para mim, 3 milhões por cento, porque o que me lembrou mais cedo,
de normal people, né? Tipo, o Connor especificamente. Porque eu estou fazendo um levantamento de homens animosos, exemplos de homens animosos na literatura, e aí eu estava cavucando e estava fazendo comparativos dele com o protagonista de Stoner. Não sei se tu chegou a ler já, amiga. Mas teve uma época que Stoner ficou mais famoso, porque ia sair uma adaptação, mas não saiu, enfim. O Stoner, ele é um protagonista de um romance de formação americano, bem legal, interessante, recomendo. E o rolê dele é que ele tem uma dificuldade entre assumir determinada função social, enquanto, tipo assim, enquanto professor, porque o que interessa a ele são os estudos em humanidade, em linguagem, em inglês. Ele foi para a faculdade para poder estudar, tipo, agronomia. O dilema dele, basicamente, no início do livro é isso. Só que, tipo, estar ali no ambiente universitário vai fascinando ele por causa dos estudos em inglês. E aí tem uma hora lá que ele vai tendo uma dificuldade de cumprir também esse papel social de homem casado, precisava se casar para poder, né, tipo assim. E aí ele tenta encontrar uma parceira que representa muitos ideais, mas o amor dele não está ali. O amor dele está nesse trabalho, nesse desafio que ele está tendo com aceitar que ele realmente, assim, quer se encaminhar para estudar inglês, né? E aí, uma das coisas que eu estava, né, vendo comigo, fazendo os comparativos, é como isso me parece que é o desafio do Connor, tipo assim, ver que é possível fazer as duas coisas. É difícil ele ver que é possível fazer as duas coisas, porque é como se ele precisasse dar conta de uma 100% para poder depois se dedicar à outra, né? E aí o protagonista de Stoner, ele tenta durante um tempinho, mas aí ele abre mão. Ele realmente abre mão de dedicar-se ao relacionamento como sendo um espaço, né? Em que ele vai ter uma realização significativa emocional da vida dele e direciona isso para o trabalho, né? E aí é uma relação muito legal, realmente, assim, muito interessante como, tipo assim, homens animosos podem acabar tipo, funcionando, né, porque se for pensar como é que é a relação dele com a esposa dele, eu comparo depois a relação dele com a filha dele, ou a relação dele com o trabalho dele, né, ele está sempre bastante tomado por esses afetos, mas demora muito tempo para ele reconhecer esse traço afetivo que estava orientando essas relações com essas pessoas, né? Mais ou menos nessa linha. Inclusive, isso volta um pouco naquela nossa discussão sobre metade da vida, né? Porque essa ideia de que você vai lá dar conta de tudo primeiro, né? De uma coisa meio adaptação externa, digamos, né? Para só depois olhar para essas outras coisas. Me lembra um pouco esse pressuposto aí que o Jung defende, mas ao mesmo tempo o Conan é um ótimo exemplo de que às vezes não tem que esperar metade da vida, como o caso do exemplo que eu dei, que o exemplo que eu dei era bem isso, era tipo, a pessoa estava super bem adaptada e por alguma razão começou a não dar mais certo, e aí era muito esse momento da vida mesmo, assim, de crise de meia-idade. Eric. Fala em homens animosos, eu sempre lembro do Ross Geller, né, do Friends. Sei, eu sou meio senhora, né, já coisa mais antiga, não sei vocês. Mas aqui é a galera mais velha, né? Mas eu tava pensando aqui num comentário que você fez, Sara, que quando eu me toquei, eu fiquei até um pouco irritado, assim. A pessoa dizer assim, todo mundo tem ânimos e ânima. Ninguém tem nada. Ninguém tem nada. Ânimos e ânima são conceitos que a gente usa, atalhos conceituais para falar de uma fenomenologia X e Y. A gente só vai poder falar disso quando a gente identificar no dinamismo psíquico da pessoa qual é a posição que ela está assumindo.
Se a consciência tem uma posição ligada ao Eros, aí eu posso falar de uma consciência feminina. E aí isso vai produzir no inconsciente uma posição de ânimos. Não é que a pessoa tem nada, né? Ela tem um ânimos, ela tem um negócio dentro dela. É uma falta de compreensão tamanha, assim, do modelo teórico, a pessoa dizer isso, que esquece totalmente o fundamento da coisa, né? O que a gente tem, qual é as poucas teorias que a gente trabalha, né? A gente tem o inconsciente, aí sim, tem uma porção do seu psiquismo que é inconsciente e existe uma relação dialética entre a consciência e o inconsciente. Todo o resto é a gente tentando nomear certas ocorrências. A pessoa dizer que todo mundo tem ânimos e ânima, ninguém tem nada disso, né? Desculpa, me irritei um pouco. Que é animoso. Inclusive, é uma coisa que ele vai argumentar no final desse texto, mas que serve para a gente pensar isso de uma forma mais ampla, né? De como ele está falando de fenômenos que ainda precisam ser muito reconhecidos, né? Assim, precisa ainda de muita observação e reconhecimento dessa fenomenologia que ele está apontando, para que finalmente se chegue a entender o que é ânima, ânimos, né? Que ele está tentando advogar em favor disso. E de fato, é uma coisa que eu acho que vale a pena também manter sempre ativa, assim, sempre vivo na nossa observação, porque para a gente não correr o risco de estar colando conceito e colando teoria antes mesmo de olhar para a pessoa e para o que ela está apresentando. Eu falei que eu queria trazer um parágrafo sobre essa coisa de pai, mãe e tal. No parágrafo 314 e 315, ele vai comentar umas coisas que eu acho que vale muito a pena também a gente trazer aqui para, inclusive, conectar coisas que já comentamos. No 314, ele vai falar que a primeira portadora da imagem da alma é sempre a mãe. Depois, serão as mulheres que estimularem o sentimento do homem, quer seja no sentido positivo ou negativo, e, sendo a mãe, como dissemos, a primeira portadora, separar-se dela é um assunto tão delicado quanto importante, e da maior significação pedagógica. Primeiro que nesse ponto eu acho interessante ele falar sobre essa imagem da alma ser primeiro, né, projetada na mãe, porque eu fico pensando muito em como a gente, na psicologia analítica, admite um sinal feminino para o inconsciente, né? E como a grande mãe é um representante desse traço feminino do inconsciente, é sempre nesse aspecto, assim, é sempre essa ameaça, está sempre ali esse aspecto ameaçando esse processo de diferenciação. Inclusive de pensar o quanto isso também vai ter algum tipo de diferença em homens e mulheres, né? Assim, vamos guardar isso aí para as reflexões. Mas um outro ponto que eu acho importante, o processo de separação da figura que vai ocupar uma função parental, da imagem da alma. Essas coisas inicialmente estarem idênticas e o processo de separação necessário. Que também eu acho que tem muito a ver com a forma que o vê o processo de individuação, nesse sentido de a gente sair de uma indiferenciação, né, grande para essa consciência desenvolvida. E aí no parágrafo 315, ele vai falar: assim como o pai protege o filho contra os perigos do mundo externo, representando um modelo de persona, no caso do homem, né? A mãe é a protetora contra os perigos que o ameaçam do fundo obscuro da alma. Nos ritos de puberdade, o neófito recebe instruções acerca das coisas do outro lado, e isto o tornará capaz de dispensar a proteção materna. Então, primeiro que tem um ponto aqui sobre, nos ritos iniciáticos, já dá um sinal desse processo de separação, mas desse ponto de, no rito de puberdade, no rito de iniciação, ter uma instrução acerca das coisas do outro lado, ser parte do processo de separação do materno para o anímico, de separar o que era relacionado a complexos parentais e ir para uma dimensão do psíquico, descobrir o psíquico, descobrir o psicológico, descobrir o inconsciente como essa instância interna que existe tanto quanto o externo. Mas de como isso é pressuposto no rito de puberdade
E sem esse rito, não tem muito como se fazer isso de uma forma organizada no homem moderno. E de como isso faz com que o materno esteja sempre à frente da imagem anímica, pelo menos no caso do homem. E aí a gente pode falar também no caso de mulheres. Mas essa colagem de a gente primeiro ver o fenômeno anímico vestido de materno. E vai acontecer mais, né? Inicialmente vai ser com essa cara, porque não tem essa diferenciação, porque não temos ritos que conseguem. E um ponto que eu acho interessante sobre os ritos é a instrução, a educação para o esclarecimento sobre, né? Um repertório simbólico que possibilite a pessoa a admitir e reconhecer os fenômenos psíquicos, como tendo essa autonomia, como tendo essa realidade com a qual se relaciona. Só que, assim, se esse processo é orientado dessa forma, então a relação com esses fenômenos é totalmente diferente de uma relação que que a gente vê no moderno, que é de identidade. Você se identificar com o processo inconsciente e achar que aquilo é você de verdade, né? Quando aquilo é um processo que emerge e toma você. Esses são pontos que eu queria muito trazer, para, inclusive, a gente tentar pensar na posição feminina também, das mulheres, no caso, né? Érica e Viviane. Tô dizendo pra tu falar, mulher, vai. Ah, tá. Era eu? Achei que era você. Eu tô pedindo pra você falar Ah, primeiro. tá, tudo bem. Agora que eu entendi, perdão. Eu fiquei pensando nesse trecho muito de trechos do Memória, Sonhos e Reflexões, em que o Jung vai falar da própria experiência dele com essas figuras femininas que acolheram ele durante a infância e o desenvolvimento da personalidade número 1, número 2. E eu também fiquei muito reflexiva com um trecho que vai ter no Imagens do Inconsciente, que é o mito do dragão-baleia, que é essa tentativa de luta do Fernando de sair de dentro, digamos assim, do estômago desse dragão-baleia, dessa grande mãe que aprisiona ele, né? E me lembrei muito também de uma canção do Chico Buarque, que é essa luta, que é o Sem Fantasia, que aí é ele comentando na canção, né? Que teve discussões com Deus, e agora que ele chegou, ele quer as recompensas dessa figura feminina que ele está indo encontrar de uma outra maneira, que ele lutou com dragões. Eu acho que é uma canção bem emblemática, assim, para esse rito de passagem que a gente acabou perdendo e que, de alguma maneira, vai aparecer na clínica. Aí eu lembrei do trabalho de mestrado da Juliana Rangel, que é sobre automutilação. E é justamente uma das grandes questões que vai se apresentar para ela, essa ausência do rito, e como a automutilação pode ser justamente essa tentativa falha do rito que não conseguiu ter uma passagem tão promissora. Nossa, amiga, eu lembrei muito também na dissertação da Juliana, que, enfim, tocou em pontos muito fundamentais e mostra também assim um fundamento, né, fundamento psicológico do que está em jogo, dos processos, no caso que ela estudou de automutilação, né, mas também assim, para a gente, da própria psicologia do rito de iniciação, que a gente não tem mais e que, enfim, faz falta, né? Eric Rose. Uhum. Sobre essa questão do Inclusive, rito, fica só um parêntese aqui rapidinho, Eric, por fica a favor. recomendação do trabalho de Juliana Rangel sobre autolesão não suicida, um olhar da psicologia analítica sobre isso. É um negócio assim, gente, que para quem atende adolescente, para quem atende borderline ou suspeita de borderline, assim, gente, fica a dica. Ok, é isso. Quem puder jogar no grupo lá da gente, o link, ou só o nome, né? Eu vou atrás, vou correr atrás. Antes de começar, lembrei, Liviane, amo a rádio da sua cabeça. Por favor, faça a playlist do grupo, tá? Por favor. É,
sobre isso que a gente estava comentando, do rito e tudo mais. Sara até fez tangenciou, né? Essa herança do iluminismo, né? Que a gente acaba não diferenciando as coisas, né? Tudo que primeiro que a nossa psique é transparente a si mesma, né? E tudo que está dentro dela nos pertence, né? Não tem nenhum tipo de diferenciação. E eu leio esse livro ocasionalmente, né? Ciclicamente, que é A Queda do Céu, que é um relato do Davi Copenau que foi coletado pelo Bruce Albert, né? Ele é um xamã Yanomami, e aí ele vai falar sobre o ofício dele, né? E é muito interessante porque nesse ofício ele vai falar sobre diversas criaturas que habitam a alma dele, né? Habitam a casa da alma dele e tudo mais. E é muito interessante para perceber isso que, por exemplo, o Jung vai colocar, né? Dos primitivos e tudo mais, de que eles não se identificam com os conteúdos psíquicos, né? Porque eles têm um repertório simbólico, né? Para nomear essas outras coisas. Eu sempre lembro muito da cabala judaica também, que tem um forte trabalho de relação com isso que a gente chama de inconsciente, né? E eles têm todo um arcabouço para nomear e falar de processos e tudo mais. É quase escolástica, assim, a parada. E a gente acaba dando outros nomes para isso, né? Tem um livro que eu gosto muito, apesar do autor, né, que é o Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Porque esse livro, ele é interessante para demonstrar isso, assim, essa brincadeira de que a gente vai nomeando com novos nomes coisas que já são muito arcaicas na nossa alma, né? No caso do livro, são os deuses, né? Aí os deuses viram a mídia, viram outras coisas, né? Mas é muito interessante. É pena que ele morreu, gente. Quer dizer, pena não, foi tarde. Mas é interessante para perceber isso, né? Que a gente o quanto a gente perde e aprender a nomear o que é hoje são as nosso novo repertório simbólico, qual é a nova religião, né? Assim, além das religiões hegemônicas, mas qual é a nova religião no sentido de qual é a nova espiritualidade, qual é a nova relação que as pessoas estabelecem com essas forças do inconsciente, né? Se a gente for tentar estabelecer isso empiricamente, né, e fenomenologicamente. Então, fico pensando muito nisso. Esse parágrafo me dá muita raiva, porque uma coisa que eu fui aprendendo a lidar com o Jung, que ele às vezes coloca num parágrafo um conteúdo que às vezes é um livro. É um livro para falar sobre a perda da referência de pessoa, né, no mundo. Aí ele coloca num parágrafo assim. Uma coisa que a gente está lidando com um problema, por exemplo, quando o cara era iniciado, ele ganhava o nome dele, ele ganhava um lugar na comunidade dele, e ele sabia quem ele era. O mundo foi criado pela entidade tal, do jeito tal e tudo mais. O cara sabia o que era o mundo, ele conversava com o mundo a partir desse referencial. Hoje em dia, você nasce e você vai ser educado para ser um trabalhador, e aí no meio do caminho você pode comprar ou assimilar ou ser cooptado por diversos tipos de subjetividade, né? E aí você vai encontrar várias formas de ser no mundo. Por um lado, eu acho muito legal, muito interessante observar esse zoológico de possibilidades, né? Mas por outro, tem essa quebra, assim. Você não é mais uma pessoa ligada a uma comunidade, ligada a um Deus e tal. Deus morreu, né? Assim, aquela coisa. E aí isso gera uma angústia existencial gigantesca, né? Tanto que a gente está fazendo a volta, e aí a galera tá voltando, por exemplo, o catolicismo, né? Tá voltando para outras coisas. Eu tenho um amigo de adolescência, assim, que ele era evangélico e agora ele é judeu. Porque seria como se fosse a expressão mais arcaica da religiosidade dele. Aí agora ele é judeu, assim. Tá fazendo a volta para poder encontrar algum tipo de encantamento do mundo de novo. A galera tá encantando o mundo de novo, né? E aí você vai encontrar a galera lá no TikTok ensinando feitiçaria, ensinando magia, ensinando você a fazer simpatias, para o mundo se encantar de novo, porque ninguém aguenta mais esse mundo desencantado, né? Maluquice. E aí você vê que existe ali um valor nessa argumentação que o Jung faz sobre você
desenvolver um pouco, sim, as suas raízes no mundo externo. E isso, né, isso implica em você estar vinculado a um certo referencial, seja da sua família, da sua cultura, com aqueles referenciais, porque a gente está numa cultura em que esses referenciais não estão mais tão claros, e assim, é tudo muito caótico, muito mais caótico do que se você tivesse um referencial mais firme e pudesse depois relativizá-lo. Você conseguir se construir a partir de papéis mais bem definidos, ou pelo menos assim, valores um pouco mais definidos, para depois disso conseguir relativizá-los, né? Relativizá-los, inclusive, em contato com a alteridade, com a diversidade. Você entrar em contato com isso e conseguir pôr em perspectiva o que você traz. E eu lembro de um vídeo que eu vi uma vez da Vera Iaconelli, falando sobre como ela achava problemático os pais que diziam que o que eles queriam para os filhos, era que eles fossem felizes. Porque isso era uma meta, isso era uma orientação paterna que a gente tende a seguir, porque são os pais, né, falando, impossível. É impossível, porque além de ser muito aberto, muito abstrato e muito indefinido, é uma coisa que não se sustenta, você não é feliz o tempo todo, não é um estado que você sustenta. Ao mesmo tempo que se você é um pai, uma mãe que diz, você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro, advogado, você tem que ser isso, aquilo, você tem que ser um homem dessa forma, uma mulher dessa forma, você tem uma definição que você pode concordar ou ir contra. Você pode se orientar por aquela orientação ali, também pela negatividade, mas você tem uma coisa definida diante da qual você consegue se posicionar mais claramente. Enquanto que essa outra orientação ela é muito aberta e deixa a pessoa meio desamparada. Que eu acho que também tem a coisa de você conseguir ter raízes, é um pouco também de ter uma referência, nem que seja para jogar fora depois, para não estar nessa situação de desamparo, né? E aí eu penso também como quando ele fala sobre, você falou muito da coisa do desencantamento e do reencantamento, né? O quanto a gente também direcionar demais, não é direcionar, mas experimentar esse aspecto psíquico, aspecto psicológico, né? Da dimensão psicológica da vida, só muito dentro da família, né, com a relação com os pais, como ele falar dessa separação da mãe também ser uma forma de se habilitar em relação ao que é psíquico, quando ele fala dessa separação do rito de puberdade, né? E aí também mostra assim, de subtexto, uma mudança de relação, porque se você faz uma separação de materno e de anímico, você sai de uma relação que é de uma dependência, de uma codependência meio hierárquica, em que você vai estar numa posição inferior, mas também dependente, para uma de autoridade de si, em alguma forma, né? Que aí é o ponto da maturidade mesmo, do adultecimento. Tipo, mudar de uma relação de uma dependência aí com a ascendência para uma relação mesmo, uma relação mais equilibrada, mais igual, entre aspas, né? Com esse desconhecido que é o psíquico. E como isso é uma coisa muito sutil e muito complicada, muito sutil e muito difícil de perceber, porque assim, eu estou falando assim, aí parece super fácil de entender. Se a gente for para a experiência, ouvindo pacientes, ouvindo pessoas, para a nossa mesmo, a gente não se dá conta o quanto a gente se coloca ainda numa relação meio infantil, meio filial, com várias coisas da vida que se a gente parasse para pensar, não faz sentido, né? Mas justamente aí, nesses pontos cegos, é onde a gente está projetando essas imagens parentais e não está assumindo essa autoridade que nos habilita a se relacionar melhor com o que é psíquico, com o que seria essa outra coisa, né, do anímico, da ânima, do ânimos, como isso, né, como essas imagens ainda interferem tanto na nossa experiência de ânima e ânimos, e a gente não necessariamente se dá conta. Então, essa separação dessas figuras parentais é muito importante para olhar para as coisas como as coisas psíquicas, né, sem essa contaminação. E aí uma outra coisa que eu penso também é como a gente consegue experimentar isso descobrindo o que a gente projeta. Como faz parte desta separação do materno,
a gente se dá conta do funcionamento projetivo, a gente perceber que a gente está projetando alguma coisa, quando a gente se toca que a gente fez uma projeção, quando a gente recolhe projeções, quando a gente se toca de que existe um funcionamento na gente que faz a gente olhar as situações de um jeito deturpado, ou olhar para as pessoas de um jeito deturpado e ter que admitir, olhar para si mesmo e admitir de onde foi que eu tirei essa visão dessa pessoa, dessa situação. E nesse processo você descobrir que existe um fator psíquico atuante, né? Como isso também é uma forma de acordar para isso. Falei um monte aqui, né, Roselane? Amiga, fale mais, pelo amor de Deus, Arriego. Que é isso? Eu queria só relembrar, talvez, que eu acho que talvez já tenha citado, mas... não vou lembrar, perdão. Tem alguns autores junguianos que gostam muito de pegar essa viagem de experiências arquetípicas, o que tem a ver com a gente estar lidando com, né, imagens arquetípicas, tem a ver com rituais, tem a ver com experiências, tipo assim, o que é perdido, né, nesse contexto cultural, ele continua atuando, mas agora de maneira interna. E aí tem meu Deus do céu, aquele cara que é um italiano, agora eu não tô lembrando o nome, puta merda. Tá Zóia? bom. Isso, o Luiz de Zóia, ele tem um livro sobre isso, que eu mando o PDF daqui a pouco para vocês, mas de uma maneira relativamente acessível, o Hillman fala disso, no Ficções que Curam, né? Ele vai pegar essa viagem com várias inflexões específicas dele, o lugar dele, a visão dele, né, de filosofia arquetípica e tal, mas no Ficções que Curam tá muito legal, realmente assim, bem acessível a essa perspectiva dele. Recomendo bastante, porque, né, esse contexto de estar tratando, às vezes, a experiência anímica como um ritual inescapável, né? Mas que você tem muita dificuldade de externalizar ou de receber apoio social ou cultural para ele, é uma narrativa, assim, relativamente frequente em terapia, né, em análise. E funciona, se você tratar como elementos ritualísticos, dá bom, gente. Bianca. Oi, estão me ouvindo? Eu queria só comentar uma coisa que você falou dessa fala da Vera Iaconelli, né? Porque me veio uma questão a partir disso, na verdade, né? Bem específico dessa fala, né? Porque eu fiquei pensando assim, eu entendi o raciocínio sobre ser mais fácil se opor por exemplo, pais que falam, né? Quero que você faça medicina, eu quero que você faça engenharia por ser algo mais concreto, né? Mas fiquei me questionando de que talvez não seja a orientação sobre ser feliz, literalmente, porque ninguém é feliz o tempo todo, que é problemática, mas o fato de que muitas vezes isso é um discurso vazio, né? Que na verdade existe, quero que você seja feliz, mas tem uma expectativa ainda. Essa expectativa que está lá, né? Quando o Jung fala, né, da educação de crianças, então é a educação pelo exemplo, que tem muito efeito, que sempre tem efeito, né? Então, assim, se essa fala, ela está ancorada na liberdade para o outro ser e descobrir o próprio caminho, eu não sei se é tão problemático assim, entende? Mas se essa fala está ancorada bom, alguém me diz que é melhor eu só dizer para o meu filho que eu quero que ele seja feliz, mas no fundo eu quero muito que ele faça isso, isso e isso. Só que eu não vou dizer porque não é adequado, né? E aí isso é muito problemático realmente porque é incongruente, né? Então, talvez é mais efetivo eu ser congruente com o que eu sinto e com o que eu realmente espero, porque o outro pode se opor, né? Do que eu dizer uma coisa quando, na verdade, aquilo não é compatível com o que eu realmente espero dele, né? Porque isso gera uma grande confusão, né? Era isso, assim, achei que era um ponto importante de colocar. Uhum. Não, em total, porque se você pensa, por exemplo, nessa congruência ou incongruência de como
Isso pode falar da vida não vivida dos pais, né? Por exemplo. E aí, como o pai que fala isso é um pai, uma mãe que de fato consegue ir atrás da própria felicidade, é também uma pessoa que vai atuar no mundo, que vai viver, né? Que vai viver e a partir disso vai conseguir construir alguma coisa. E aí, nesse sentido, é que eu falei da coisa da raiz na realidade externa. A raiz na realidade externa, de outro momento eu falei sobre como a gente pode integrar na persona essa relação interior, né? Realizar no mundo externo também esses processos internos, meio que representar isso, de o pai que consegue falar isso e que consegue viver isso é totalmente diferente de um pai que está só deixando isso muito vago. Érica. Exatamente. Pois é, eu ia comentar basicamente isso que você falou, Sara, que existe essa instância em que os pais usam essas frases como uma forma de se ausentar, de cuidar, mas quero que você seja feliz. E existe aquele tipo de paternidade em que a pessoa mostra, ó, felicidade é isso aqui, eu entendo isso, e transmite os valores, né? Existe essa coisa de transmitir os valores. E eu acompanho muito isso, não muito na minha clínica, porque não acompanho muito pessoas que têm filhos, mas acompanho muito isso observando. Tem muita gente que terceiriza completamente a criação dos filhos. Joga no colégio, e aí depois bota num curso, bota não sei o quê, e aí quando você vai ver o filho e o pai não tem quase nada a ver, as referências que o filho traz, o que o filho fala. Não sei se vocês já viram criança com sotaque de YouTube. Gente, é feio, viu? É estranho demais. Então tem isso, tem o seja feliz, tipo, qualquer coisa tem o seja feliz, ó, eu entendo felicidade assim, né? Eu parto desses valores e tudo mais. Às vezes a gente vai falando, né? E às vezes perde essas nuances, né? Sim, e eu tenho essa mania de perder as nuances para falar tudo meio abstrato, mas vocês complementaram perfeitamente o que eu estava tentando dizer. Tem um ponto que o Gustavo comentou assim: o Jung é um dos principais psicólogos críticos dos métodos educacionais modernos, e é interessante que nesse texto ele leva isso também para as consequências na relação homem-mulher no adulto. Uhum. E eu queria trazer, inclusive, esse ponto para a gente talvez encerrar hoje e retomar na próxima, porque eu não sei se vocês viram o cronograma, ele está um pouco desatualizado, mas eu previ 2 encontros para esse texto. E o ponto que eu queria trazer nesse parágrafo 315, ele fala dos papéis de pai e mãe nessa organização psíquica a partir dessa ideia de ritual de puberdade. Ele vai falar do ritual de iniciação e ele vai falar, né? O pai protege o filho contra os perigos do mundo externo, a mãe protege contra as ameaças do fundo obscuro da alma. E aí aqui a gente vê papéis dessas funções, né? Essas funções estão fazendo coisas nessa organização psíquica aí no desenvolvimento da personalidade. E uma coisa que eu queria que a gente desenvolvesse mais, inclusive ouvir de mais pessoas, não apenas a minha viagem da minha própria cabeça, como que dá para a gente pensar isso na relação ânima-ânimos, né? Como é que pai, como é que a função paterna, função materna e essas imagens parentais vão entrar nessa experiência de ânima e ânimos, porque aqui ele vai, para mim é como se fosse uma grande síntese, de ele mostrando como para se chegar a essa realidade da imagem da alma, da realidade anímica, você parte dessas imagens parentais e eles também têm funções. Não é só abrir mão dessas imagens, é uma separação, mas essas imagens não deixam de existir e ter um certo funcionamento. E são funções específicas, né? Assim, pai protege do mundo externo e mãe protege do interno. E como é que isso para a mulher? Porque, assim, o pai vai ser o protetor do mundo externo e o modelo de persona para o filho. A mãe protetora do mundo interno e modelo de persona para a filha. E aí, o que é desconhecido, o que é a imagem da alma, é o externo, porque a imagem de pai é uma referência para ânimos.
É o primeiro masculino da filha, né? A imagem de pai é o protetor do perigo dos perigos do mundo externo. Só que o ânimos, ele é a imagem interna. Vocês entendem meu ponto, assim, de por que eu gostaria de discutir mais essas coisas? Porque, como ele falou muito, né, Posso comentar rapidinho, assim, Pode. pontualmente? Acho, né? Porque às vezes a gente começa a falar e vai desenrolando. Não, mas me vem uma sensação como se, assim, pegando essa questão que você está trazendo, né? A mulher vai lidar com as questões mais inconscientes, mediadas pelo ânimo, digamos assim, né? Ou com essa relação com o ânimo, nessa relação com o mundo externo, né? Paralelamente. Isso é mais inconsciente, talvez, não sei, tá, gente? Isso aqui é reflexão. Mas me veio isso, né? E como culturalmente a mulher, né, já foi colocada, não que ela precise se identificar, mas existe, claro, uma relação, um feminino relacionado, né, mais ao mundo interior, digamos assim, uma feminilidade, não um estereótipo de mulher, né, mas do feminino está mais voltado para a interioridade. Então, talvez esse seria um campo, né, em que, o acesso seria, teoricamente, mais fácil, né? Teoricamente, porque eu acho que vem várias outras questões culturais, né? Que demandam de você vários papéis e não necessariamente esse, né? E no mundo externo, né? Acho que a mulher teria que lidar com mais aspectos desconhecidos, inclusive pela forma como a própria estrutura, né, social, digamos assim, patriarcal, se colocou, né? Se fez, de que forma, o que eu quero dizer, assim, a mulher tem que ir conquistando certos espaços, não é? Então, esses espaços eu penso assim, não só no mundo externo, internamente também. Por exemplo, como é que você se coloca num espaço externo que não existe para você criar, e se você também não criar paralelamente esse espaço interno, né, na relação com o próprio ônibus. Não sei se ficou claro, mas foi o que eu consegui desenvolver até agora. Uhum. Dá para a gente, assim, a continuação do texto vai dando algumas ajudas, né? Inclusive que casam muito com o que você está falando, Bianca. Mas eu fico pensando também, né, na interferência das coisas culturais, porque, assim, vamos pensar que a mãe, ou a figura que está ocupando essa função, e como ela se relaciona com o feminino e masculino, e isso influenciar muito na referência. Vamos botar um exemplo clássico, assim, a filha que usa a mãe como modelo para a identidade, a construção de identidade, não identidade arcaica, né? E usando a mãe ou as avós, enfim, as pessoas que estão aí nesse lugar, mas também como essas mulheres têm uma experiência enquanto mulheres que sofrem com essas influências culturais. Então, assim, qual é a relação que as mulheres têm com a própria feminilidade e com a própria masculinidade, né, em termos junguianos, para servir de persona, né? E aí também tem a coisa aí vai trazer também o conceito de ânimos como uma função de diferenciação de um outro lugar, né, que não é exatamente desse texto, para a gente pensar também como assim, diferenciação para se colocar no mundo a partir dos processos inconscientes. Então, a mulher vai ter um lugar meio de médium entre aspas aqui, tá, gente? Eu tô apressando um pouco a fala por causa dos últimos minutos. Mas eu fiquei com um pouco de impressão na continuação do texto, quando ele fala de psique feminina e de ânimos, que é como se tivesse algo assim, de a mulher, no desenvolvimento anímico, ela aprender a se colocar no mundo externo a partir do que ela diferenciou dos processos internos dela e fazer esse trabalho. E quando a gente vê isso assim em perspectiva, é como se a mulher fizesse um trabalho de tradução do inconsciente. Ela, nesse trabalho com o próprio mundo interno, ela fazer essa tradução para o externo, e o trabalho do ânimo é isso, ajudar ela a fazer isso. Enfim, viagens. O Gustavo está falando que ele volta nessa discussão no próximo texto sobre a questão até de relações mãe e filho. Inclusive, é muito, muito bom as diferenciações que ele faz, né, em tópicos. Mas por hoje é isso, a gente, né, só entrou nesse ponto para
continuarmos. Érico, o que que... Tradução... O Gustavo falou. Eu fico botando os termos aqui, mas assim, não levem muito a sério que meus termos não são muito preciosistas. É só assim, na pressa de falar, eu vou botando uns nomes aqui. Eric. Não, eu ia comentar isso que o Gustavo falou, que no próximo texto tem uma seção, a seção B, né, do texto, tem uma parte que ele vai falar do complexo materno da filha, e eu acho que ajuda a pensar essas questões. E aí, como ele já falou, eu vou partir para outra coisa rapidinho, que tem a ver com aquilo que a gente estava se questionando sobre o papel que a mulher, que o Jung estabelece para a mulher, e que tem a ver com isso que você acabou de falar, Sara, né, de traduzir o inconsciente, ser um tipo de salvaguarda da possibilidade civilizatória e tudo mais. E aí isso me fez lembrar e me fez pensar no porquê que ele estabelece para a mulher um amadurecimento psíquico mais acelerado, né? Se para a mulher existem todas essas exigências, como não amadurecer psiquicamente, né? Se de você é exigida essa posição perante o mundo, assim, de traduzir o inconsciente, de ser um tipo de salvaguarda civilizatória, de cuidar dos irmãos mais novos, aqui partindo para coisas bem mais práticas, né? De ter tarefas domésticas. Se você observar certas famílias, né? O menino é tudo virado bicho na rua e a menina dentro de casa cuidando da casa, né? Então, como é que a menina não vai amadurecer logo quando ela é jogada diretamente nas exigências da vida? Porque a vida vai exigir que você lave louça, que você lave roupa, e vai ter um monte de cabra velho que anda com a roupa suja porque não sabe lavar roupa, né? Então, me lembrou isso, assim, que a mulher é levada, ela é empurrada a amadurecer mais rápido, né? Por esse aspecto cultural. Bianca. Só uma outra coisa, né, que me veio de comentar. Por exemplo, você percebe, às vezes, quando a mulher quer se desenvolver dessa outra via, né, no mundo externo, que acho que seria um campo mais inconsciente, né, já que culturalmente, digamos, é mais favorecido que ela amadureça psiquicamente, assim, mais rápido, né, mas essa outra via do concreto, talvez, de conquistar o próprio espaço, né, como sendo um caminho mais desconhecido, né, e como, por exemplo, eu observo, acho que vocês também, que muitas mulheres acabam seguindo um modelo masculino de adaptação ao mundo externo, negando a própria forma de ser no mundo mesmo, né? Não vou dizer, porque assim, todo mundo aqui é junguiano, então não tem problema falar isso, mas quando você fala de uma forma mais feminina de estar no mundo, não tem nada a ver com estereótipo, né? Com esses movimentos aí de modelo, né? Do que é ser mulher e do que é ser homem, que isso aí é outra coisa. Mas essa forma que leva em conta um desenvolvimento que tem mais a ver com a própria identidade, né? Assim, que eu sei também que é um conceito que às vezes é problemático, mas assim, a gente está partindo aqui dos conceitos junguianos, né? Então, se eu estiver me fazendo entender, é algo nesse sentido, né? Assim, às vezes a mulher, e eu vejo, observo isso ao meu redor, já me vi nesse sentido, né? De adotar comportamentos, né? De você, às vezes, para se afirmar, já vi falas, né, de pessoas, mulheres bem-sucedidas, agindo tal qual um macho tóxico, assim. Você, nossa, né, porque a pessoa para se afirmar, às vezes, no meio masculino, acha que tem que adotar um comportamento, né, que é bem aceito, assim, né, bem aceito em determinadas situações, determinadas corporações, né, que tem um perfil, né, mais tóxico, então você tem que ser tóxico também, né. Então, assim, eu acho que tem um desafio, né? Eu vejo além, né? Assim, de como se colocar no mundo, né? Sem seguir apenas o que aí está, né? Como modelo de desenvolvimento masculino. Na sociedade patriarcal seria um modelo de desenvolvimento masculino adoecido, a meu ver, né? Tóxico. Né? Como se desenvolver numa relação com a masculinidade saudável, interna e externamente, né? Por aí. Sim, bem observado. Inclusive, eu penso, você falou uma coisa, eu guardei aqui, que assumir certos traços ou papéis masculinos, e aí você pensar que masculino, né? Que tipo de masculino? Que a gente tem a gente que está fazendo sempre essa diferenciação, né? Do masculino em termo junguiano e do masculino que seria mais do estereótipo da cultura. E eu acho que nessas horas é muito importante a gente ter assim, uma perspicácia na observação do quanto assumir essas coisas
assumir um comportamento masculino do estereótipo, vai falar dessa adaptação que a gente vai fazer de forma, talvez, não muito diferenciada e não muito refletida, né? Então, assim, é um ponto que eu acho muito bom de trazer. Bom, gente, hoje era isso. Acho que a discussão rendeu bastante e ainda temos a próxima. Eu espero na próxima vir um pouco mais organizada, porque eu acho que eu me baguncei muito aqui, que vai um monte de lugar, cabeça. Mas é isso. Muito obrigada pelas discussões de hoje. Sara, posso só fazer um último comentário que eu achei importante Pode. também? Pode. Né, tem uma discussão que eu estava tendo, eu posso até procurar o artigo, porque é um artigo na época em inglês, mas faz muito tempo, então não sei se eu tenho, não sei se ele está disponível, mas posso procurar. Acho que fala, uma amiga me mandou uma vez sobre a ferida, acho que é a ferida materna, né? Mas com relação ao feminino, que teria a ver, assim, com a dificuldade de mulheres de gerações passadas por não terem, às vezes, conquistado mesmo alguns níveis de desenvolvimento psíquico, não conseguirem fazer essa função de iniciar as filhas, as gerações mais novas, nesse mundo. E Uhum. aí as mulheres no próprio desenvolvimento psíquico ficam, digamos assim, sem essa referência, e aí por isso acaba seguindo o modelo masculino, Uhum. né? Eu acho interessante que a Clarissa Pinkola Estés, no Mulheres Correm com os Lobos, ela traz um ponto dessa questão que é assim, a mãe não precisa ser só a mãe, embora ainda tem, claro que a mãe como figura biológica, né, ou a pessoa que fez essa função vai ter ainda uma função muito importante, mas ela diz que para o desenvolvimento das mulheres também vai ser muito importante ter outras figuras que fazem esse papel, né, outros modelos, às vezes professoras, né, outras figuras que possam, digamos assim, ajudar a iniciar, né, fazer esse papel mesmo de iniciadora, né, daquela pessoa em campos, assim, de uma forma, a partir da perspectiva da mulher, né? Uhum. E de como isso é difícil, às vezes, nessa questão de uma geração para outra, porque, por exemplo, é uma coisa que está sendo, digamos assim, que a gente está abrindo na mata, né? Com um facão, porque o patriarcado não dispõe esses lugares para você, né? Tem que ser conquistados quase com facão mesmo, assim, né? E abrindo o território, né, na mata. E aí, assim, quando as mulheres não teve esse espaço, né, dado culturalmente, tem que ser conquistado, então isso vem da experiência de outras mulheres, né, de uma geração para outra. É mais ou menos isso, eu posso procurar, ver se eu encontro esse artigo. Procura sim, por favor. Tá, porque... Eu preciso ter a referência na minha tese, não dá para só botar lá como se fosse eu que falei, né? Então, manda lá. Tranquilo. E esse é um ponto muito foda, né? Assim, o Jung estava falando sobre a falta de rituais e falando de rituais de iniciação masculinas, né? E aí ele fala sobre essa falta de rituais masculinos, mas assim, a falta de rituais femininos nem entra em pauta. Mas, Exatamente. enfim, é outro ponto também, né? Bom, gente, por hoje era isso. Vou parar aqui a gravação.